Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo aí, ímã separador magnético para correias transportadoras. Eu estou aqui embaixo, ó, mudamos de posição, então procure aí. Localizou? Canto esquerdo inferior? Bacana. Então a gente vai falar sobre 3 passos para eliminar os pedaços de impurezas do seu processo, ok? Vamos lá. Então, bem-vindo a mais um conteúdo de hoje e a gente vai passar por a identificação da impureza ferrosa que prejudica seu maquinário aí, faz com que tenha problemas aí com o cliente final, né? Tendo pedaços de ferro, essas impurezas aí que tem um desgaste muito grande, tanto nos seus maquinários como um problema, né? Seu cliente final aí recebe um caminhão e dentro desse caminhão tem uma foice lá no meio do fertilizante, foice de metal. O que é isso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Passo número 2, como dimensionar a dimensão da correia transportadora aí, como dimensionar o equipamento em função da sua correia. E 3, automatismo da limpeza e uma sessão de bônus no final aí, tá bom? Então vamos lá, eu sou o Daniel Nunes, conhecido como Nunes, sou sócio-diretor e cofundador da Venus Tech, mestre em alta tecnologia. Então, bora lá. Passo número 1, identificação da impureza ferrosa, um oferecimento ao Caio Costa aí, né, que levantou esse questionamento. Aqui na imagem a gente tem o quê? A gente tem um elemento que está sendo içado aí, e aí no meio tem um monte de coisa, coisas plásticas, coisas de ferro puro, coisas de não ferro puro. Então, primeira coisa, identificação da impureza. Na nomenclatura, né, se a gente for ver ao pé da letra o que é impureza, a gente pode observar que é o quê? É tudo aquilo que não faz parte do processo e você quer remover. Ou melhor dizendo, um material que está indesejado, que não pode passar dali por diante, senão você tem problemas. Aí alguns exemplos, né? Eu tenho os pregos, eu tenho os parafusos, eu tenho alguns pinos, chapas, né? Bacana. No mundo da argila, às vezes na sua argila lá você tem pedaços de pregos, no meio das suas britas também você tem pedaços de, sei lá, arames ou alguns pinos de ferro também que podem ser um problema. Exemplo, né, essa identificação da impureza. Estou falando aqui a imagem que tem vários pregos como um tipo de impureza. Um pedacinho de chapa também pode ser considerado uma impureza dentro de uma linha de um processo. E a brita aqui, né, que é o elemento que você quer carregar de forma totalmente pura, né? Aqui a gente, ao olho nu, aparentemente não tem nenhuma impureza ferrosa. Legal. Aqui, dimensionamento da correia. Passo 2. Como que a gente vai fazer o dimensionamento da correia transportadora? É do equipamento para ficar nessa correia transportadora. Aqui está um oferecimento, um agradecimento ao nosso amigo Júlio Batista. A correia transportadora, ela nada mais é do que o elemento que vai transportar o nosso material para um determinado passo etapa do processo. Então, na correia transportadora eu tenho a largura, eu tenho o comprimento dela, eu tenho a operação no qual ela está sendo utilizada, e esse morrinho que a gente fala é a altura do material transportado. Eu tenho um nível base da minha correia aqui, e quando colocado, adicionado material a essa correia, esse material vai fazendo um morrinho e depois vai sendo transportado. É isso que a gente está chamando de morrinho aqui, tá? E cada transportadora ela tem também a sua velocidade. Exemplo, né? Aqui tem algumas setinhas aqui falando em relação à largura da correia, uns vetores de velocidade aqui, né? Por exemplo, essa correia aqui, o sentido de transporte é de baixo para cima. E o morrinho, essa altura de material transportado, indicado por essa seta aqui, ó, nesse sentido.
tá? Tanto que tem de material aí. É o volume de material. O passo número 3, automatismo da limpeza. Um agradecimento ao Romeu Carvalho. Então, o imã separador magnético, ele nada mais é para melhorar essa automação do processo, né? É utilizado para atrair essas peças de bases ferrosas para si. Então, basicamente, ele faz a atração dessas impurezas, né? E bate na base dele e fica lá paradinho. Por exemplo, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui. É um imã de geladeira, só que de grande porte. Aí na sua casa, onde você mora, deve ter aquele imã lá do homem do gás, não tem? Então, imagine que é um daqueles, só que de grande porte, para você conseguir puxar impurezas, né? Coisas bem pesadas. Então, para isso, né, ele precisa de uma força para conseguir atrair essas impurezas, um campo magnético, ter a força da puxada. Você tem que saber, tem que definir os tipos de metais que ele quer puxar, né? Porque às vezes cada material, cada impureza tem uma forma geométrica diferente. Você tem que entender um pouco também sobre a capacidade de atração, né? Não adianta você colocar qualquer separador lá, às vezes pode não conseguir puxar aquilo que você precisa. A manutenção e limpeza, né? Em muitos desses casos, você não precisa você não precisa de manutenção, né? Você não precisa óleo, energia elétrica, e você deixa lá no tempo por um bom tempo aí, né? Hoje em dia, o prazo de validade dele, a garantia é de 4 a 5 anos aí. A limpeza, às vezes, que você precisa fazer, né? Às vezes, dependendo do processo, tem muita impureza e acaba deixando a base do separador com muito ferro que ele vai atrair. Então, de tempos em tempos aí, dependendo do seu processo, você tem que fazer uma limpezinha, né? Mas é bem de vez em quando. Aí aqui é um exemplo de funcionamento, né? Se você ver aqui, ó, aqui tem aqui tem no seu processo aqui, por exemplo, aqui tem um separador e aqui embaixo tem uma correia que está transportando supostamente argila. Então ele fica suspenso e aqui na lateral dele, aqui na base dele, fica puxando esses metais, tá bom? Então, considerações finais, a gente aí rapidamente a gente passou, né, pelos 3 passos para eliminar os pedaços de ferro da brita ou argila. Primeira coisa, você identificar a impureza que você quer remover do seu processo. Aí o segundo passo, em questão a saber os dimensionamentos da correia, saber as informações do seu processo. Quando eu falo de dimensão da correia, eu falo da velocidade dela, eu falo da altura do morrinho, todas essas especificações aí. Passo número 3, automatismo de limpeza, como isso é feito na prática, como que é um produto para remover esses problemas aí de ter pedaços de ferro no seu processo. Aqui, obrigado. Se tiver alguma pergunta, faça um comentário aqui embaixo. Se quiser que prolongue o assunto sobre o separador ou tiver alguma coisa que não tenha ficado muito bem explicado, podem falar conosco pelo nosso WhatsApp, mandar um e-mail, ou acessar as nossas redes sociais, aí, o Instagram, tá bom? E o próximo assunto ainda, né, permanecendo em imã separador magnético para correia, né, que é só a finalidade principal. E vamos falar de o erro na hora de escolher um imã separador. Você escolhe um imã separador, paga um investimento aí que no final das contas fica parado. Não tem serventia nenhuma. Então o próximo assunto aí vai ser o principal erro na hora de escolher, tá bom? Obrigado, pessoal.